Mas nós vamos começar, meus amigos, com copinha, porque eu acho que a gente precisa dar o devido crédito, o devido destaque para esses moleques. Cruzeiro 3, Grêmio 2. Falar que o Grêmio arrumou um menino lá, o tal do João Borne, Jason Borne lá, que joga bola, tá? Joga bola, meia do Grêmio, misericórdia. Mas jogo difícil, Grêmio na frente 2 vezes no marcador, Cruzeiro com um gol polêmico, afinal, a bola entrou ou não entrou? E no segundo tempo a gente consegue, com o brilho dos volantes, uma vitória por 3-2. Fala um pouquinho do jogo pra gente aí, Caio. Ô Caramujo, deixa eu só falar um negócio antes aqui. Eu acho que aquele gol ali, como a arbitragem marcou, ela se ferrou, né? Porque não ia ter câmera conclusiva ali, né? No gol. Agora, o que mais me chamou a atenção foi aquele lance lá que eles estavam discutindo se foi pênalti. Cara, por uma câmera era certeza que tocou na mão e a outra mostra que não tocou nada, velho. A gente tem que tomar muito cuidado. Foi assim, absurdo um ângulo para o outro, mas pode falar aí, Cainho. Não, é verdade, Samuca. Essa questão de ângulo é delicada, ainda mais dependendo da geração de imagens, né? Mas, enfim, o Cruzeiro começou o jogo sofrendo defensivamente, né? Uma coisa que não vinha acontecendo. O primeiro gol do Arley veio numa sequência de falhas do Cruzeiro, né? Em rebatidas ruins, e aí depois a proteção da área não foi legal. Achei que o Kaique Luiz foi mal, o Kelvin também não conseguiu ir bem na bola, e o Arley abriu o placar. O bom é que o Cruzeiro reagiu rapidamente, né? Porque minutos depois já veio o gol do Batistella. E aí, com um movimento que me chamou muita atenção, não só no gol, mas durante o jogo, né? E que tem ocorrido na Copinha. O Fernando, por ter sido um ponta de formação, agora é um cara mais de referência, ele tem caído bem pelo lado esquerdo, né? E por várias vezes o Cruzeiro conseguiu chegar bem assim contra o Grêmio. É em uma jogada que começa com o Fernando, que o Cruzeiro consegue fazer o seu gol. E aí o Batistella também muito na base da insistência, da estrela fazendo gol. Achei que o Batistella fez uma partidaça. Inclusive, depois do gol dele, ele já cria uma boa chance, coloca o Ryan na cara do gol, mas ele acaba desperdiçando. O Cruzeiro melhor depois do gol de empate, só que vem mais uma falha defensiva, né? E mais uma vez o Kaique Luiz, um bote completamente esquisito no setor de meio. O João Borne passa muito fácil por ele, o Emerson bem destacou, né? A gente até falava do João Borne durante a semana, porque foi o cara da classificação do Grêmio contra o Ceará, fez 2 belos gols e contra o Cruzeiro jogou muita bola. Aí ele tem muito espaço para arrancar e o Arley acerta um chute também de rara felicidade, né? Um chute fora da área, sem chances para o Vitor Lamonier. Aí eu acho que é o momento que o Cruzeiro acaba mais sentindo, porque até tenta buscar o empate no primeiro tempo, mas cria muito pouco. Aí o Cruzeiro não consegue criar praticamente nada de chance clara. Só que no segundo tempo, aí é um Cruzeiro dominante. É o Cruzeiro quem dita o ritmo do jogo e me chama muita atenção a maturidade desse time, né? Já falamos por algumas vezes que tem muitos jovens. Teve sim, claro, a questão de alguns jogadores que estavam no profissional descendo, mas mesmo assim é um time muito jovem para ser tão maduro. O Cruzeiro dominou as ações desde o início do segundo tempo. Houve um crescimento muito grande do Juan Gabriel, acho que vale enfatizar a partida dele, porque contra o Guanabara City ficou abaixo, mas ontem fez uma partida bem legal. Fernando bem ativo, finalizando, caindo pelo lado esquerdo, centralizado também, conseguindo alguns bons movimentos. E veio o empate do Cruzeiro, merecidamente, né? Acho que até demorou a sair com o Eduardo Pape, num gol fantástico. De novo, começa com o Fernando pela esquerda cruzando uma rebatida ruim, e aí o Pape faz um gol espetacular, né? Chute de rara felicidade de jogador que é diferente. E aí, pouco depois, mais um volante aparecendo bem, né? Murilo Hickman cruzando, a bola passando por todo mundo, inclusive pelo Fernando, e morrendo no gol. Aí eu até imaginava que o Grêmio fosse esboçar alguma pressão, mas o Cruzeiro não deu brecha para isso, né? O Cruzeiro seguiu melhor na partida, tanto que teve até uma chance claríssima para fazer o 4º gol, mas o Nathan Borges acaba fazendo a falta e sendo expulso, né? Uma baita jogada, o Batistella, pô, na reta final da partida, ganhando pé de ferro no meio de campo. Muita gente fala da parte física do Batistella, mas ontem foi bem, né? Suportou bem o jogo, criou muitas chances e é um cara que há pouco tempo estava lesionado. Muito bem mesmo o Batistella. No geral, gostei do comportamento do setor ofensivo
do Cruzeiro. Já falei que o Batistella foi o melhor em campo, mas gostei do Juan Gabriel, do Fernando, os dois volantes bem. O ponto baixo foi a defesa, né? A defesa do Cruzeiro precisa estar mais ajustada para uma decisão. Mas fato é que, de novo, o Cruzeiro foi provado em um nível grande de exigência, assim como foi contra o Santos, conseguiu uma virada espetacular e para mim é um Cruzeiro que chega preparado para tudo nessa decisão, porque é um time que sabe se comportar das mais diversas formas. Tomara que venha aí segundo título de Copinha, um título para o Myron também, né, que chega na sua segunda final, esteve lá em 2023, mas acabou perdendo. Tomara que tenha chegado a hora dele ser campeão e pelo Cruzeiro, né? Porque mesmo em um prazo muito curto, já é um time bem legal de se ver sob o comando do Myron César. Um time muito competitivo, né, Caio? Assim, são 2 vacilos defensivos, na minha opinião, ali nos gols que o Cruzeiro sofre quando você se permite cometer esse tipo de erro num jogo de semifinal, de mata-mata, você será punido, né? E do outro lado teve um adversário que soube aproveitar bem essas oportunidades, mas em linhas gerais o Cruzeiro se comportou bem, principalmente no segundo tempo, teve mais uma vez maturidade para buscar o placar. Não é a primeira vez na competição que o Cruzeiro sai atrás, né? E tem que buscar. Então, isso também vai gerando aquela tal de casca, e acho que os meninos tiveram muita personalidade para seguir no jogo. Não é simples você buscar um resultado como o Cruzeiro buscou. Bom segundo tempo, dominante, talvez sem tantas assim oportunidades claríssimas de gol. O Fernando perde uma ali de cabeça que não pode perder, né? Para mim, ele faz o mais difícil, que é se posicionar bem para não estar em impedimento, aparecer certinho, mas ali no fundamento pecou. É o tipo de gol que não pode desperdiçar, mas ele participou dos lances dos outros gols do Cruzeiro também, então foi premiado por isso, e agora a equipe, assim, tem uma baixa grande, né, para a final, igual o amigo colocou aí, o Pape é pop? Muito. Aqui em casa somos todos fãs de Eduardo Pape, belo volante, 16 anos, né, assim, claro, tem um caminho muito longo pela frente, mas os sinais são muito positivos, e é um problema, é um jogador que vem fazendo uma ótima competição desde o princípio, desde que o time ainda era bastante jovem, sem a turma que estava aqui no profissional, já vinha fazendo uma ótima competição, por isso está no time, né? Não saiu. Vamos ver como o Myron vai montar a equipe. Lamento bastante esse cartão. Lamento que são só 2, né, Caramujo? Para tirar a pessoa para suspender a pessoa. Tem competições assim de tiro curto que 2 cartões já suspende. Eu, particularmente, não gosto dessa regra. E sobre o primeiro gol do Batistella, com sinceridade, assim, não dá para ver se entrou. Parece que o goleiro joga a bola para dentro do gol, mas a imagem não é conclusiva. Eu entendo perfeitamente a turma do Grêmio que reclama desse lance, mas paciência, né? Não tem uma imagem conclusiva e aí fica a decisão do campo, mas é ruim, né? Ter esse tipo de polêmica. Mas acho que o Cruzeiro, em linhas gerais, mereceu, fez um bom jogo, vai precisar não se permitir cometer esses erros defensivos. Foram alguns vacilos ali que poderiam ter custado a classificação, e numa final isso faz muita diferença. Vamos aguardar, né, quem é o nosso adversário, independente de quem vier. O Cruzeiro vai ter dificuldade, né? Se for o São Paulo, a gente já sabe que a final vai ser no Morumbi, né? Não precisa nem falar. Então, assim, o Cruzeiro, de qualquer forma, vai ter aí um grande desafio, e tomara que seja feliz e competente para trazer o bicampeonato para a Toca da Raposa. Seria coroar esse trabalho de atletas muito jovens que foram crescendo ao longo da competição e que mereceram estar nessa final. Inclusive, se a final for contra o São Paulo, vai ser no Morumbi. Rogério Ceni, provavelmente o técnico, o árbitro da partida, inclusive, né? É impressionante como a Copinha age também nesses detalhes. Mas, assim, o jogo que o Cruzeiro fez, ele foi um pouco impressionante, porque você tomar um gol nos primeiros 5 minutos ali, já dá aquele baque. A gente consegue reagir. A gente toma outro gol no primeiro tempo. Eu confesso que a hora que estava batendo ali aqueles 30 do segundo tempo, eu já estava começando a perder as esperanças. Eu falei, tá difícil, cara. A gente vai ter que achar um gol aí. E assim, a gente achou um gol com esse menino aí que, gente, 16 anos que o moleque tem, esse Eduardo Pape. O menino é
é um jogador de um potencial gigantesco. Mais um, né, que a gente consegue formar aí nessa esteira de bons jogadores. Eu vi gente aqui criticando alguns atletas, acho que de fato o Kaique Luiz fez um jogo abaixo, né? Ele que tinha feito ótimas partidas anteriormente, dessa vez teve um pouquinho abaixo, mas assim, o Cruzeiro conseguiu uma vitória contra um time bom, né, Caio? Eu acho que a gente precisa valorizar isso, porque o Cruzeiro não ganhou do meia-noite, nem do meia-boca, ele ganhou de um ótimo time do Grêmio. Exatamente, um Grêmio que o Caramujo, o Caim, antes aí até, uma pessoa tinha me mandado, né, uma preocupação com o contrato do PAP. Já é contrato profissional e estou vendo aqui, vai até maio de 28 e já teve uma alteração salarial que foi no dia 25 de julho do ano passado. Então, a multa aí já deve estar um pouquinho maior, né? O Cruzeiro se protegeu bem neste caso aí. É um garoto. E a TV flagrou ontem uma conversa do Joaquim com ele. Depois do jogo ali, né? O Joaquim Pinto tá lá acompanhando. E vamos ver, né? É surreal esse menino aí. Ele vai melhorar o físico ainda mais, né? Para dominar ali no meio campo, né? Essa figura de um meio-campista moderno do perfil do Pape é bem legal e algo até raro dentro do futebol brasileiro, né? A expectativa fica lá no teto em torno da evolução dele. Mas falando sobre o Grêmio, Emerson, é um time bem ajustado coletivamente, com vários destaques individuais e que vinha fazendo uma copinha muito forte, né? Eu até destaquei essa questão do Cruzeiro ter chegado ao 5º jogo seguido fazendo 3 gols. O Grêmio, antes do jogo contra o Cruzeiro, só tinha sofrido 3 gols na copinha. E aí, dentro de um mesmo jogo, ele sofreu 3 gols para o Cruzeiro. Então, assim, isso mostra também que o Cruzeiro teve mecanismos para passar pelo Grêmio que vinha muito bem, que vinha com uma solidez legal na parte defensiva, mas ofensivamente também respondendo bem. E foi assim contra o Cruzeiro, né? Porque dá para a gente pontuar destaques importantes desse time do Grêmio ontem, o João Borne fazendo uma grande partida, como você mesmo falou, o próprio Arley também, que é um cara que já vinha aparecendo bem na copinha, né? Sem tanto destaque contra o Ceará, mas é um cara que já vinha de algumas partidas legais. Teve o retorno do Pedro Gabriel, lateral esquerdo, que eu acho muito bom, mas ontem não fez um grande jogo. O próprio goleiro é interessante também. Então, o Cruzeiro não passou por uma equipe qualquer. E eu até tinha a impressão de que quem passasse por esse confronto chegaria com um certo favoritismo para a final. E eu acho que é assim com o Cruzeiro, por mais que do outro lado, 2 equipes muito fortes vão disputar uma vaga, né? O São Paulo, que merece todo o respeito, campeoníssimo de copinha, o próprio Ibrachina surpreendendo, passando aí por equipes grandes. Mas eu acho que o Cruzeiro passou por provas importantes que costumam maturar um time campeão até mesmo dentro de uma competição sub-20.